Meus irmãos, vamos continuar com o estudo de Apocalipse, capítulo 2. Nós estaremos estudando nessa manhã a carta à igreja em Tiatira. Capítulo 2, versículos do 18 ao 29, é a mais extensa de todas as cartas. Lembremos que nessas 7 cartas estão, na verdade, representadas todas as igrejas cristãs. As suas virtudes, aquilo que há de bom, aquilo que não é algo tão bom, pecados, críticas, apontamentos, histórico, e de certa forma ela vem resumir a realidade de todas as igrejas de todos os tempos. Vamos ler esse texto, capítulo 2 de Apocalipse, versos do 18 ao 29. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituicama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por estarmos estudando esse livro tão rico, tão belo, tão precioso, e que desde muitos séculos atrás tem alimentado, tem exortado, tem abençoado a tua igreja. Que nessa manhã, Pai, nessa exposição, nesse ensino, que o Senhor possa nos ajudar a entender, compreender e sairmos daqui, ó Pai, com o desejo de te servir, arrependidos dos nossos pecados e conservando aquilo que nós temos de bom. E jogando fora aquilo que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus, por meio do teu Espírito. Amém. Irmãos, temos visto aqui, estamos vendo o livro de Apocalipse, e nessa porção, mais especificamente, nós estamos vendo acerca das 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas de Apocalipse. Deus, Ele ama a sua igreja, e por isso Ele manda através de João essa exortação através do Senhor Jesus Cristo, e nessas cartas nós vamos ver características diferentes do Senhor Jesus, que começa já no capítulo 1, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, e enquanto a gente vê o Senhor Jesus Cristo no tempo da sua humilhação, como o Cordeiro de Deus, aquele que se entrega pelos pecados, o servo sofredor, nessa linguagem, dos evangelhos, o Cristo que fazia parte da sua missão, a humilhação, pagar o preço. Em Apocalipse nós vemos o Jesus Cristo ressurreto. João vê o Cristo ressuscitado, e como ressuscitado dentre os mortos, ele tem a primazia dentre os mortos e vai mostrar a faceta tão gloriosa do nosso Cristo bendito. Vai mostrar ele sendo soberano, criador de todas as coisas, sendo o pastor que é fiel, sendo aquele que está na igreja como um Deus onisciente, um Deus presente. Então, mostrando de maneira muito clara que Jesus Cristo é o próprio Deus e que ele usa esse poder para abençoar a igreja, para exortar a igreja e para vingar toda a injustiça feita nesse mundo. E aqui nós vamos, de maneira breve, pensando aqui nas 7 igrejas do Apocalipse. Vocês já decoraram as 7 igrejas do Apocalipse? Nem precisa, né?
Nem precisa, só precisa entender e crer com o coração e estar com os nossos ouvidos bem atentos. Mas a primeira igreja, vamos lá, vou pegar leve com vocês. Qual a primeira igreja? Já deram uma olhadinha aí, rapidinho, né? Bateram o olho em Apocalipse. Qual a primeira igreja? Éfeso. Minha irmã, nem com recurso. Eu vou perguntar a segunda, a senhora, viu? A senhora vai Éfeso, a primeira igreja. E aqui nós podemos traçar uma certa lógica nas 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso e a última, Filadélfia. O teor das cartas é mais no sentido de mostrar as virtudes, como em todas as cartas nós vamos ver, mas também de tecer muitas críticas. Então, de certa forma, Éfeso e Laodiceia são as igrejas que recebem mais críticas. Contudo, tem uma coisa interessante, porque as críticas, elas são muito mais voltadas para a igreja que estava apática. Então, certamente, há mais essa inclinação de mostrar, olha, vocês, por exemplo, Éfeso era uma igreja o quê? Ortodoxa, porque, assim, eles não toleravam falsos mestres, eles botavam para correr os falsos mestres. Todavia, eles estavam com seu coração frio. Eles abandonaram o primeiro amor. Veja só. Depois a gente vai para Esmirna e Filadélfia. Começa a pensar aí, eu tenho feito isso, vou repetir, das 7 igrejas, eu coloquei as duas, da primeira e a última, aí se a gente voltar, né, a gente vai pegar a segunda e a sexta. Então, a segunda e a sexta igreja, que são o quê? Esmirna e Filadélfia, são as igrejas mais fiéis, né? E as 4, faltam 1, 2, 3, as 3 agora do centro, que são o quê? Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas vão ter um teor assim uma crítica mais ferrenha, mostrando nessas igrejas que havia o que a gente pode chamar de uma igreja nominal somente. Tinha pessoas que não eram convertidas de fato. E dentre todas essas, Tiatira vai ter a maior destaque, mostrando que vai ter um remanescente fiel. É interessante que Hernandes Dias Lopes vai classificar, mostrando que essa igreja ela tinha 3 tipos de público, né? Tinha a igreja que era fiel, remanescente fiel, tinha aqueles que estavam sendo tolerantes e tinha aqueles que eram falsos crentes mesmo. Então isso vai ficar mais claro, né? Esses 3 públicos distintos aqui. E a gente vai ver que há uma exortação para que os fiéis perseverem naquilo que eles estão caminhando bem, para que os que estão se inclinando sendo tolerantes, para que eles possam se arrepender, e há um certo juízo a falsa igreja mesmo, como se fosse já um juízo do Senhor Jesus Cristo. Dentro desse quadro, nós vamos ver agora a igreja de Tiatira. A gente, em resumo, a gente pode pensar aqui nesse trecho, nessa carta, da seguinte forma, que Jesus é aquele que tudo vê e deseja que a sua igreja corrigir a sua igreja para que ela escape do castigo e veja os privilégios reservados para ela. Jesus é aquele que tudo vê e deseja corrigir a igreja para que ela escape do castigo e possa ver os privilégios reservados para ela. Então, basicamente, há mudanças no teor, alguma ênfase diferente, mas o corpo dessas cartas, ela segue um traço meio que semelhante. Você deve estar notando isso. Vamos ver, em primeiro lugar, que o Senhor da igreja, Jesus, é aquele que tudo vê. Vocês já perceberam que em todas as cartas há uma característica, um distintivo do Senhor Jesus Cristo logo na entrada, mostrando quem é o remetente, quem está falando à igreja. Isso faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Se você receber uma carta na sua casa e se for uma carta de um candidato, você vai olhar e talvez você nem abra. Mas se for uma carta da Receita Federal, você vai abrir, não é? Então você diz assim, olha, a questão aqui é bem séria, não é? Jesus, ele coloca isso como remetente, olha quem está falando. E na verdade essa deve ser a postura da igreja de atenção todas as vezes que o evangelho é anunciado, porque o evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve, ele escreve já colocando nas primeiras linhas, a igreja do Senhor Jesus Cristo.
mostrando quem é o Senhor da igreja. E aqui ele vai mostrar uma característica do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram, domingo passado a gente falou sobre Pérgamo, que é aquele que Jesus é aquele que tem a espada de 2 gumes, né, que sai de dentro da sua boca e mostra um Deus que vai exercer justiça. E aqui eu queria que vocês olhassem qual a característica de Jesus aqui no primeiro verso, aqui no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz quem? O Filho de Deus. Filho de Deus. E a gente vai ver que essa é uma expressão que remete ao Salmo número 2, que ele vai trazer algumas ideias do Salmo 2. Vai dizer quem é este? O Filho de Deus, que mostra que de fato ele é o próprio Deus. E ele vai dizer que é aquele que tem os olhos como o quê? Chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E aqui já é uma imagem apocalíptica, né? A linguagem que ele se utiliza para mostrar o quê? Que Jesus é aquele que tudo vê. E esses são os mesmos termos utilizados para Jesus no capítulo 1, versículos 14 e 15. Dê uma olhada para você ver. Vimos aqui com uma aula ministrada pelo presbítero Itiel, do capítulo 1, essa porção você pode acompanhar no YouTube. Na verdade, todas as aulas aqui estão sendo registradas, estão no YouTube. Então, diz assim: a sua cabeça é a visão de Jesus glorificado, tá bom? Diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E aí ele vai dizer outras características, justamente aqui do versículo 18, do capítulo 2. Esses olhos, como chama de fogo, diz respeito à sua onisciência. Simboliza o poder prescrutador de Cristo. Uma coisa é eu olhar para vocês e vocês, de certa maneira, demonstrar atenção olhando para mim, mas eu não sei o que é que está no coração de vocês. Talvez vocês estejam olhando para mim e estejam até cochilando. Tem gente que dorme com o olho aberto, né? Não sei. Mas quando Jesus ele tem olhos como chamas de fogo, mostra que o olhar de Jesus é um olhar prescrutador. Ele olhava para além dos olhos, e ele olha para o coração. É aquele olhar fulminante que mostra as intenções do coração do homem. Pedro não escapou desse olhar prescrutador de Jesus. Lembram quando Pedro negou a Jesus? Não é? O galo cantou, e um dos evangelhos vai dizer que Jesus olhou para Pedro e ele ficou amargurado com aquele olhar, quebrantado com aquele olhar, como que se fosse mais do que um olhar, tivesse sido uma pregação só de um olhar. É interessante que às vezes a relação entre pais e filhos é assim também, na base do olhar. Às vezes não precisa pegar um chinelo, né? Ou precisa? Às vezes, só um olhar do pai, a gente percebe exatamente o que ele quer falar, o que ele quer dizer. Pela autoridade que há, o respeito e aí pela intimidade que há também, ele consegue notar exatamente o que é que o Pai quer falar. Aqui estamos diante de um Jesus Cristo cujos olhos são como chamas de fogo e ele prescruta o coração de toda a igreja. É por isso que ele sabe coisas que nós não sabemos. Isso nos traz um santo temor, de modo que se nós escondemos algo da nossa vida diante dos homens, e a gente pode viver uma vida de farsa durante toda a nossa vida, com outra identidade, mas nós bem sabemos que Jesus Cristo é aquele que tudo vê. Ou se nós estamos sendo vítimas de alguma injustiça, e que todos os olhos dos homens, todos os olhos humanos estão olhando para a gente com ares de condenação, mas você sabe que o seu coração pode estar em paz e tranquilo, porque aquele que tudo vê, sabe o que se passa, sabe a verdadeira história, não de uma versão duplicada, não uma fake news. Eu não sei para você, mas isso me faz tremer nas bases, porque quando estivermos diante do Deus Todo-Poderoso e a nossa vida estiver sendo revelada, e ninguém vai poder dizer assim, olha, o próprio Deus não vai dizer assim, olha, me falaram, um anjo me falou, né? Ou, enfim, eu fiquei sabendo, ou muitas vezes as histórias são assim, eu fiquei sabendo, fulano falou, enfim, as fontes são ocultadas.
Mas o próprio Deus dizia assim: eu sei, porque os meus olhos viram, porque eu estava presente. Isso traz um peso muito maior, como uma testemunha ocular. Alguém que tudo vê, alguém que sonda e alguém que conhece. Olha o que diz o verso 23, por exemplo. Quando diz assim que Jesus matará os filhos, e eu não quero ver essa parte, mas só esse destaque aqui. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e o quê? E corações. Eita, o salmista, no Salmo 139, quando ele refletiu sobre esse Deus que tudo sonda, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu não tenho como escapar dos teus olhos. E aqui, esse é o próprio Deus Jesus Cristo, que ele sonda mentes e corações. As intenções dos homens, o Senhor já não julga de maneira precipitada, mas julga por conhecer a causa, por conhecer o nosso próprio coração. Isso é diferente, né, crianças? Às vezes a gente... Será que painha sabe alguma coisa? Ou a gente está fazendo alguma coisa que não devemos fazer? Diz assim: não, mas painha não vai saber, vai ficar tudo tranquilo. Será? Mas o próprio Deus sabe tudo aquilo que fazemos. Esse é Jesus Cristo. Ele tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, mostrando que, e essa é uma linguagem que remete a Daniel capítulo 10, que mostra esse Senhor que ele pode pisotear os inimigos com esses pés de bronze. Alguém que pode esmagar todos os seus inimigos. A começar por Satanás. Se Satanás mordeu, feriu o calcanhar de Jesus Cristo, na carne e no sangue, com os pés de bronze, Jesus Cristo esmagará o diabo e todos os seus inimigos. Então, isso nos mostra de maneira prática que Jesus não tapa os seus olhos a nada. E diante dele, coisas boas são coisas boas, coisas más são julgadas como coisas más. Ele vai nos mostrar uma lição preciosa sobre o amor. O amor verdadeiro não é aquele que tapa os olhos à injustiça. Isso é uma realidade também trazida pelo sábio de Provérbios, né? Mas não é ocultar, eu não fecho os meus olhos, não. Alguém que ama tem os seus olhos bem abertos para ver e para tratar os seus. Esse é Jesus. Isso faz toda a diferença. Nós estamos diante dele. Seus olhos estão nesse lugar. Esse Jesus que tudo vê, e essa vai ser uma característica de todas as cartas, ele vai mostrar as virtudes da igreja. Vamos ver quais são as virtudes da igreja de Tiatira? E acho que Jesus gosta muito de ver as virtudes da igreja. A gente gosta, né? Vamos lá, verso 19. Conheço as tuas obras. Pense que esse conheço é um conhecer com propriedade. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha quantas características legais, preciosas essa igreja tinha. Ela tinha um amor, a maior de todas as virtudes, o maior de todos os dons. O que faltava em Éfeso, o amor estava frio em Éfeso, né? Estava sobrando em Tiatira. Se os irmãos de Éfeso não soubessem, tinham buscado esse amor, aquecido o coração lá em Tiatira. Então eles tinham amor de sobra, amor pelo Senhor Jesus Cristo. Essa igreja amava ao Senhor, mais do que eles mesmos, mais do que a sua glória, mais do que o mundo, mais do que o imperador, mais do que seu status. Eles amavam ao seu Senhor. Essa é uma coisa que nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. Eles estavam firmes no amor. É interessante porque muitas vezes nós pensamos num amor a longo prazo, um amor que oscila, né? Às vezes eu amo mais o Senhor, às vezes eu amo menos, e Tiatira nos mostra essa lição do que é um amor estável. E muitas vezes nós precisamos, irmãos, dessa estabilidade. Tem crente que é tão instável, né? Passa um mês na igreja e a gente diz, agora vai. Aí, cadê? Depois desaparece. Alguém que demonstra sinais, dons, mas o tempo passa e essa pessoa não é nem sombra daquilo que ela já foi. Seu amor começa a esfriar. E esse é um primeiro ponto que a igreja precisa apreciar, entender e julgar o seu coração quanto ao amor. Ao amor. E aqui ele vai dizer que essa igreja não somente ama, mas essa igreja ela tem uma fé. E essa fé, a gente pode pensar que eles tinham Cristo como seu Senhor, que eles criam na palavra de Deus,
Quando receberam essa carta, certamente eles receberam isso sem nenhuma dúvida, não de maneira oscilante, mas com a fé genuína, o dom precioso, o dom da fé. E essa era uma igreja que não somente amava, não somente demonstrava isso através da sua fé, que vai demonstrar uma vida de verdadeira piedade, mas era uma igreja também que servia. Suas mãos estavam estendidas. Eles demonstravam esse amor que tinham para com Deus, amando o próximo. E o serviço, ele vem demonstrar isso, né? Até que ponto nós amamos a Deus, isso pode ser julgado através do nosso serviço. Quanto nós servimos a Deus em todo o tempo, não há, sem nenhum impedimento e dificuldades. Nós vimos esse ano um ano difícil de se trabalhar, não é? Muito difícil mesmo, mas, por exemplo, vimos um trabalho da SAF, no ano de pandemia, e a SAF tão atuante, servindo ao Senhor, né? Isso mostra que esse amor, ele é demonstrado através do serviço, em tempo e fora de tempo. Muitas vezes nós pensamos em certas coisas que têm nos impedido de servir a Deus, mostrando que o serviço é uma prática de vida. Nós servimos a Deus, a nossa vida é uma vida de serviço a Deus e ao próximo, mas muitas vezes colocamos, né, empecilhos por causa disso ou daquilo, para mostrar que eu estou sem tempo de servir. Mas quando a gente vai avaliar, o problema é o coração, que há muito tempo já esfriou, deixou de amar. Amar é serviço. Tem um livro interessante que fala sobre as 5 linguagens do amor. Acho que é do Gary Chapman. Aí ele diz que uma das formas de demonstrar esse amor é servindo. E eu me lembro muito de Raquel, porque todas as vezes que eu pegar numa vassoura para varrer, eu encostar na pia para lavar os pratos, Raquel abre o sorrisão lá e me abraça e diz que me ama. E esse é um amor, né, demonstrado através do serviço. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Muitas vezes dizemos, eu amo a igreja do Catolé, mas você tem servido ao Senhor? Como você tem demonstrado esse amor? Essa igreja também era perseverante. Num tempo de sofrimento, num tempo de dificuldade, ela continuava a caminhar em meio ao sofrimento. Essa é uma igreja que persevera, que não para, que não olha para trás, uma igreja que não olha para as dificuldades, mas que tem um alvo, que é Cristo Jesus. E uma das coisas mais interessantes aqui é que mostra que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Veja que legal, eles estavam numa crescente, de modo que Jesus pôde dizer assim, olha, as obras de vocês hoje são maiores, mais numerosas do que as primeiras. E aqui nós vemos um Jesus que quantifica as nossas obras, né, para o louvor da sua glória. Isso não traz para a gente um pragmatismo. A gente vai entrar na época mais pragmática do ano, que é de relatórios, que é de dados, que é disso. É uma questão pragmática, não é? Mas aqui, o critério que Jesus enumera não é somente do trabalho pelo trabalho, mas é um trabalho de amor, é um trabalho de fé, é um trabalho de serviço. A classificação de Jesus para essas obras são diferentes, não é? A genuína obra. As últimas obras são mais numerosas. Como é que está aí na sua vida? Se tempo atual, se você começar a classificar julgando, você é daquele que fica pensando, eita, no passado eu fiz tantas coisas. Eu acho, e eu não vou considerar a questão de um ano diferente para a gente, né? Muitas coisas quisemos fazer, nós tivemos a intenção, mas nem tudo conseguimos realizar. Mas de maneira geral, não é? Você pode, se Jesus trouxesse esse relatório, será que ele faria esse voto de louvor, né? Os relatórios do presbitério tem isso, né? Às vezes quando é um relatório bacana, eles colocam um voto de louvor, parabéns à igreja, tal. Qual seria a nota de rodapé de Jesus aqui, para essa igreja? Se ele olhar, nós vamos completar 15 anos, né? No próximo final de semana. Se Jesus trouxesse esse relatório, o que é que ele diria? Olha, aos 15 anos vocês são mais frutíferos, mais perseverantes do que lá no começo. Ou seria o inverso, né? Fica para a nossa reflexão. As últimas obras maiores que as primeiras. Jesus, ele reconhece as virtudes dessa igreja e agora ele passa para um outro passo aqui. Ele fala do problema da igreja. E ele vai começar falando da ameaça à igreja. Veja o que diz o verso 20.
Sempre esse termo, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você já percebeu que em Pérgamo há uma exortação semelhante, né? A uma igreja que estava sendo deixada levar pela idolatria e pela prostituição. É o combo do inferno. Toda vez que tem a idolatria, a prostituição vem junto. Não é? São termos que estão sempre caminhando juntos. É um abismo que traz o outro abismo. E em Tiatira não é diferente. Ele vai falar de uma tal de Jezabel. E onde você escutar esse nome Jezabel na Bíblia, corra, porque a confusão vai ser grande. Não é? É uma personagem do Antigo Testamento. Ela era rainha, era sidomita, esposa do rei Acabe, um dos piores reis que Israel teve. Devastou a sua terra no sentido de entregar a idolatria, a começar de Jezabel, que era um idólatra, servia a Baal. E quando Jezabel está em Israel, ela persegue os profetas. Elias que o diga. Elias era capaz de enfrentar um exército, mas ouviu falar em Jezabel e tremeu e correu. Ela também, falei, né, ela matava os profetas, destruía os profetas. Ela também colocava sacerdotes de Baal, né, lá na terra de Israel, em Samaria, especialmente. Ela entregava, né, juntamente com Acabe, essa era a dupla maldita, né, que prestaram um desserviço ao reino de Deus no Antigo Testamento. E ela vai trazer esse personagem, João, e lembra, eu queria que vocês ficassem entendendo assim, como essa linguagem é interessante. Qual o personagem do Antigo Testamento da igreja de Pérgamo? Vocês podem filar. Qual o personagem do Antigo Testamento citado em Pérgamo? Tem um personagem aí citado. Balaão. Balaão é o personagem citado, não é? E agora a igreja de Tiatira, João vai comparar as suas obras à da profetisa, que ele vai chamar de Jezabel, não é? Remetendo a essa personagem do Antigo Testamento que ela flertava, era uma idólatra. E é interessante que vai dizer que essa Jezabel, que pode ser uma pessoa ou um grupo dentro da igreja, eu sou inclinado a pensar que é uma pessoa, não é? Ela se denominava profetisa e estava exercendo uma autoridade nefasta na igreja. Veja, ela não era uma irmã que causava confusão, mas sim ficava sentadinha, ela não tinha o púlpito, né? Uma coisa é quando você é meio desmanteladinho, mas não tem o microfone. Outra coisa é quando você é um herege, não é? Um falso profeta, e você está no púlpito. Então, a igreja, ela dava vez e voz a Jezabel, de modo que o que ela vai proferir não foi um erro, assim, uma imaturidade, eu não sabia esse ponto do calvinismo. Não, ela tinha uma doutrina, era algo sistemático, intencional, né? O que ela ensinava para a igreja. E veja que problema aqui. Ela tinha vez e voz, ela tinha púlpito, e ela se autodenominava profetisa. Olha, alguém que se autodenomina alguma coisa, corra. Ela se autodenominava, e isso trazia um certo ares de poder. Alguém que se denomina profeta, especialmente no Brasil, onde há uma tendência muito grande ao neopentecostalismo. Se alguém diz que é profeta, e se alguém diz assim diz o Senhor, pronto. Então, ela, se autodenominando profetisa, ela arrebatava corações, o temor das pessoas. É isso que estava acontecendo. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de discurso. Somente a Escritura Sagrada tem autoridade profética 100% confiável. Quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, você pode baixar a cabeça, dizer assim diz o Senhor. Se é os homens, devemos julgar todas as coisas com discernimento. O falso ensino aqui, ele está atrelado à sedução.
Olha só. Diz aí o texto que ela não somente ensina, mas também seduzia os servos de Deus. E veja o perigo aí. Ela não somente ensinava, que era um conjunto de doutrinas, não é? Mas ela também seduzia. E eu penso que é por isso que o falso ensino ele é tão perigoso. Porque para colocar uma capa de verdade sobre uma mentira, é necessário um conjunto sistemático e um certo tom de sedução. Eu não acredito que a serpente, quando foi pregar para Adão e Eva, ela levou um sermão espada, né? Chato e comprido. Não. Ela foi com ilustrações, ela foi com voz audível, ela foi com bom discurso, ela foi com boa aparência. Ela queria ir para além do que os olhos podiam ver, ela queria seduzir o coração de Adão e Eva. E assim, os falsos mestres, e assim Jezabel também agia para seduzir o coração dos vacilantes. Sobre o ensino, Leandro Lima, ele diz que se tratava de um ensino formal, estruturado, que visava estabelecer a compatibilidade entre a fé cristã e as práticas pagãs idolátricas. E aí não tem novidade nenhuma nisso, porque nós já temos visto que essa é uma tônica também vista na igreja de Pérgamo. E, meus irmãos, o ensino dela enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado através da experiência. Vou explicar melhor isso. E para isso eu vou puxar um outro ponto que é interessante. O que é que acontecia? A cidade de Tiatira, ela não era forte por causa da sua política, nem por causa da religião, embora essas coisas estivessem presentes lá. Mas ela era mais forte do ponto de vista econômico. Lembra de Lídia, que se converteu em Filipos, né? Vendedora de púrpura, e ela era de Tiatira, não é? Então ela era comerciante, e essa era uma cidade forte no comércio, na lã, no couro, no bronze, não é? Então ela tinha essa força econômica. E o que é que acontecia lá? Veja bem, os comerciantes, a questão comercial e religiosa estavam abraçadas, não é? De modo que essa cidade ela tinha uma espécie de grêmio, de associação. E essa associação defendia o quê? Tanto os interesses comerciais, quanto também estabeleciam regras de comércio entre eles. E quais eram as regras para que o comerciante pudesse ter vez e voz, que pudesse ter o seu ponto, pudesse negociar, pudesse ter a sua fábrica produzindo, vendendo, adorar aos deuses em Tiatira. Ou seja, pensando você nessa época, ou um crente tinha que se voltar a esse tipo de paganismo para obter lucro, êxito e para ter estabilidade no mercado, ou você, por causa de Cristo, tinha que abrir mão dessas coisas e, em contrapartida, tomar um baita prejuízo. O que é que Jezabel viu? O que é que ela propõe? Ela propõe uma certa negociação, usando a linguagem comercial, entre a igreja e o mundo. Exato. Exato, um acordo comercial diferente, com outros termos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa de modo que todo mundo saia aqui com a vantagem. A gente negocia daqui e dali, e os crentes ficavam nessa situação. Certamente o pastor dizia: irmãos, vocês não podem fazer isso. Tomem prejuízo, mas não se curvem aos falsos deuses. Mas Jezabel também tinha um microfone, e ela pregava, e dizia: esse pastor é muito chato. Vamos fazer uma releitura? Vamos interpretar com outras lentes aqui a Escritura? E ela propõe algumas coisas bem malucas. Uma das intenções dela era que ela enfatizava, eu vou repetir o que eu disse, ela enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Se vocês olharem, o verso 24,
eu quero enfatizar só uma parte, eu vou ler o verso, mas eu vou destacar aqui. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, né, de Jezabel, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eles não conheceram as coisas profundas de Satanás. Alguns dizem que João estava sendo meio irônico, porque eles diziam que conheciam as coisas profundas de Deus, mas na verdade eles conheciam as coisas profundas de Satanás. Mas a maioria dos comentaristas pensam que na verdade era esse o termo mesmo. Por isso Jezabel propunha o quê? Olha, para a gente, para não ficar uma coisa tão aberta assim, dizendo que ela tinha aberto mão dos valores cristãos, ela dizia assim, olha, para a gente combater o pecado, para a gente vencer o pecado, a gente precisa conhecer profundamente o pecado pela experiência. Para a gente dizer, eu conheço o pecado, eu sei o que é isso. Às vezes a gente já pensou dessa forma. Parece que alguns podem pensar, pelo fato de terem tido uma experiência de pecado no mundo, eles parecem que isso traz uma certa autoridade. Eu sei o que é isso. E parece que o crente que nunca, que não, pela graça de Deus, não cometeu esses pecados, parece que ele é um coitadinho. Parece que, de certa forma, assim, ele diz, você só é crente mesmo porque você nunca conheceu o mundo. Eu posso dizer que eu sou crente porque eu conheci o mundo, eu sei o que é lá, e você nem tentado porque você nem sabe o que é essas coisas. E, de certa forma, né, esse discurso fazia parte dessa profetisa aqui. Poderia ter aqui outro ponto, que eu vou usar Leandro Lima de novo, que ele diz assim, que a melhor interpretação desse trecho aqui seja que Jezabel fosse uma protognóstica. O que é isso? Lembra do gnosticismo que fazia uma diferença entre a carne e o espírito? O negócio é cuidar do espírito, o negócio é cuidar da alma. Aí depois você pode fazer o que quiser com sua carne, porque a carne não presta mesmo. A gente vê muito isso na religião contemporânea. Artistas cuidam tão bem da alma, cuidam do seu espírito, mas quando vai ver a vida é uma vida devassa, uma vida entregue a toda sorte de prostituição, de impureza, de lascívia, mas eles têm sempre um tempo dedicado a cuidar do seu espírito. E de certo, tinha essa característica aqui, essa nascente do gnosticismo. Que a melhor interpretação, ele diz, né, Leandro Lima, que seja que Jezabel fosse protognóstica, que estava tentando argumentar que o diabo não era um ser tão terrível quanto se pensava, e aqui há uma ênfase, veja, o cúmulo aqui da tolerância. Podemos ser tão tolerantes, que podemos tolerar até o próprio Satanás, dizendo que ele não é tão mau assim. Argumentar que o diabo não era um ser tão terrível quanto se pensava e que poderia ser útil para a vida espiritual, desde que as pessoas conhecessem os mistérios profundos dele. Segundo Jezabel, Lima vai dizer, esse relacionamento com as coisas profundas de Satanás liberava a igreja para participar das celebrações comunitárias, inclusive dos rituais de sensualidade praticados na cidade. Essa já conhecida dicotomia entre o corpo e o espírito. Eu me lembro de alguns jovens em outra igreja que eles começaram a estudar a fundo uma outra religião. E eles começaram a frequentar essas reuniões, infiltrados lá, né? E ficava só pegando os relatórios, depois eles iam conversar comigo e tal. E eles não se desviaram não, viu, irmãos? Mas depois descobriram o que é que eles estavam fazendo lá e botaram eles para correr. Sabe, essa doutrina que alguns estavam abraçando em Tiatira, dizia assim, vocês podem ir, vocês podem comercializar. Tinha a reunião da associação, mas depois ia ter orgia e bebedeira, que era um ato de adoração, lembra do combo que eu falei? Então, tudo bem, vocês estão conhecendo os mistérios de Satanás, então vocês podem vencer esse pecado conhecendo, mergulhando profundamente nisso. Isso é um engano. É um engano. Isso pode bater a porta do nosso coração. E eu volto a falar, um crente que tem vivido na igreja, não só na igreja, mas uma vida de piedade, uma vida distante das coisas do mundo, e você pode chegar numa época e dizer assim, rapaz, eu
eu devia pelo menos conhecer. Eu não quero ir para o mundão, não. Mas acho que um rolé por lá não vai fazer mal, só para conhecer. Sabe aquela coisa, só a experiência. Só a experiência. Isso é engano do coração. Isso é flertar com Jezabel. Se você tem tido o privilégio de ter uma vida assim, de um amor constante, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. E não fique desejando conhecer as coisas do mundo. Meu amigo, conheça a Cristo. Esse é o mais precioso conhecimento que a gente pode ter. E que Deus te preserve. E se você já saiu de lá, olha, se você já conheceu, você deveria lembrar dessas coisas, sabe como? Com vergonha. Com vergonha. Sem orgulho nenhum. Se eu conhecia essas coisas, eu tenho vergonha, eu sinto vergonha, profunda vergonha. Não é? Eu coro de vergonha só em pensar. Essa deve ser a nossa atitude. Gente, vamos lá. Eles estavam sendo tolerantes e essa tolerância era inexplicável. Era uma igreja, olha, era uma igreja que tinha amor, não é? Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava. Mas coisas tão preciosas, mas era uma igreja que estava tolerando esse tipo de gente na igreja, sem tomar nenhum tipo de atitude. Não tinha os olhos de Cristo, porque de certa maneira nós precisamos também ter esses olhos de Cristo para com a igreja. Olhos atentos, não é? O discernimento, isso é necessário. E eu posso pensar aqui, por que Tiatira era tão tolerante? Será que eles se valiam desse fato, dos elogios de Jesus, dizendo assim, nós temos fé, nós temos o amor, o serviço, a perseverança, e essas coisas não vão nos atingir. Mas tem Jezabel lá, não, deixa ela que com o tempo ela vai se calar. Não, olha, se ninguém der ouvidos a ela, ela vai ficar falando sozinha. Ah, se fosse assim, Jezabel, ela gosta de falar, e ela gosta de seduzir corações. Aqui, meus irmãos, fica esse alerta para a gente. Vamos deixar a coisa acontecer, e depois ela vai se calar, e depois a gente segue servindo a Deus. A gente nunca vai cair nessa. A gente é uma igreja tão forte que Jezabel não vai ter espaço de disseminar esse mal. Deixa ela por aí. Ela vai acabar se convertendo. Escute. O pecado que é tolerado hoje, ela vai virar doutrina amanhã. Pode escrever. O pecado que a gente tolera hoje vira doutrina amanhã. Esse é o caminho. Esse é o caminho. De modo que nós podemos até pensar, não, ela não vai causar nenhum mal, ela não arrebata corações. Para a nossa geração, talvez Tiatira estivesse pensando na geração que era forte, mas, infiltrada Jezabel, nas próximas gerações, aquilo ia causar um grande dano à igreja de Cristo. É aquela fissura na parede que a gente não dá tanto crédito e diz assim, não, isso aqui... A gente tem muita fé em casa, né? Pensa que as coisas vão se consertar sozinho e tal, né? Não, isso aqui vai dar certo e tal. No futuro, a gente não sabe que aquilo já é indício do que está acontecendo por dentro. E no futuro, próximo, longo, médio prazo, aquela estrutura vai ruir. E assim é a igreja. Jesus, que os seus olhos a tudo prescruta, tudo vê, sabe disso, sabe o fim desde o começo. E por isso ele diz assim, vocês estão sendo tolerantes demais com Jezabel. Vocês precisam despertar. Sabe uma forma interessante da gente agir em relação à tolerância? Olhando para Jesus. Como era a tolerância de Jesus? Olha o que diz o verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A tolerância de Jesus é a sua longanimidade. Ele deu tempo para que se arrependesse. Mas veja, para que alguém se arrependa, é necessário o quê? Exortação.
E ele diz assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse. A gente pode pensar, essa igreja tinha tantas boas características, bem que o Senhor podia dar até esse desconto, por causa da tolerância. Eita Jesus, eu me lembro os tempos de hoje, essa é uma das palavras principais de hoje, né? Tolerância, seja tolerante aqui, seja tolerante ali, seja tolerante. E os intolerantes têm esse discurso da tolerância, e a igreja precisa ser tolerante. E o que é tolerância? Né? Talvez seja esse o ponto para a gente pensar aqui. O que é tolerância? É fechar os olhos à maldade? Isso não é tolerância, não. É ter paciência para com os fracos? Sim. Exortando, cuidando, admoestando, chamando a atenção. Assim como nós tratamos o nosso filho. E nessa igreja, talvez ele esperasse uma política de compensação. Às vezes nós pensamos isso, né? A igreja, afinal, ela tem amor, ela tem perseverança, ela serve, tem fé. Então, diante disso, o que é a tolerância? E por isso a gente pode fazer essa política de compensação. Não, uma coisa cobre a outra. Não, o Senhor Jesus Cristo está interessado com a perfeição da igreja, em santificação, em crescimento, porque Ele sabe que isso pode causar dano, prejuízo ao seu corpo, a quem Ele se entregou, por quem Ele se entregou. Ele se mostra longânimo por causa da sua longanimidade. Ele, tendo a espada na mão, não a usa como os homens merecem ser castigados de pronto. Por isso ele está dizendo assim: eu dei tempo para que eles se arrependessem. Isso aqui mostra algo interessante também. O próprio trabalhar de Deus, né? Dando tempo à igreja para que ela se arrependa. A gente precisa pensar um pouco sobre a tolerância. Veja, Cristo enfrentou o Calvário por causa da tolerância de quem? De Adão. Cristo enfrentou a morte por causa da tolerância de Adão. Talvez Eva, Adão representando Eva, né? Talvez Eva tenha sido muito tolerante. Deu ouvidos, sem julgar. Deus não tolerou o nosso pecado. E como é que eu posso saber disso? Porque Cristo padeceu, irmãos. Porque Cristo morreu. Essa é a prova de que Deus não tolera o pecado. A prova é Jesus Cristo, ressurreto hoje, mas como Cordeiro de Deus entregue à cruz. Ele não tolera o pecado. Por isso nós estamos tratando de algo muito sério. Vamos para a parte final. A justa recompensa daquele que tudo vê. Ele há de recompensar de maneira justa, com equidade. O primeiro alerta é que esse Jesus que deu tempo para que o povo se arrependesse, essa longanimidade, essa tolerância vai chegar ao fim. Olha o que diz aí, verso 21. Eis que a prosto de cama, falando de Jezabel, né? Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu queria que vocês percebessem que, de certa maneira, há uma sentença para Jezabel. Porque ele vai dizer: eis que aprosto de cama. Eu aprosto, eu coloco na cama, a mesma cama que ela usa para se prostituir. Jesus diz assim: agora nessa mesma cama ela vai padecer. A reversão aqui, a mesma cama que ela usa para se prostituir, ela vai padecer em cima dela. E aí depois, bem como em grande tribulação, ele vai dizer: os que com ela adulteram. E aí, quando ele diz assim, os que fazem isso com ela também vão padecer na cama, aí ele vai dizer: caso não se arrependam das obras que ela incita. Se vocês não se arrependerem, isso vai acontecer. Primeiro, a gente vê que é uma compensação justa. E segundo, a gente percebe, lembra que o pecado só traz sofrimento. Talvez não traga hoje. Talvez você disse: o pecado compensa. Eu estou bem. Mas o pecado traz a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Esse é o salário que iremos receber, caso não nos arrependamos dos nossos pecados. Esse é o salário já reservado para você. E não é aquele que você diz: não, eu quero não, eu devolvo para o governo. Não, o salário do pecado é a morte. E você irá morrer.
A sentença é essa para aqueles que se negam, são levados pela incitação de Jezabel. O salário do pecado é a morte. Eu queria que você pensasse nisso, meus irmãos. Vocês pensassem, será que o pecado compensa? Não sei se você está sendo entregue, vivendo uma vida de pecado. Eu queria que você refletisse, gente, será que isso compensa? Trará morte, trará uma terrível e horrenda sentença. E ele vai dizer, matarei os seus filhos, no verso 23. A maioria dos estudiosos, eles preferem entender essa expressão de maneira simbólica, dando a interpretação de que os filhos, na verdade, são os discípulos. Os seus filhos são todos aqueles que são levados por esse ensino. Eles irão morrer, caso não se arrependam. Mas, de certa forma, os filhos naturais de Jezabel, né, lá no Antigo Testamento, eles foram mortos, de maneira literal mesmo, por causa da maldade, por causa da idolatria. E aí, ele vai dizer que sonda mentes e corações, não é? Eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E aí eu queria que vocês abrissem em Jeremias, no capítulo 17, no verso 10. Aqui, Deus está escrevendo, alertando a igreja do Antigo Testamento, Israel, por meio de Jeremias. Essa igreja de Israel, ela estava flertando com o mundo e obtendo vantagens através do comércio de maneira imprópria e sucumbindo à idolatria. É o mesmo contexto, assim, observando, obviamente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí, olha o que ele vai dizer. Aí eu queria, olha o que diz o verso 7, né? Tão conhecido da gente, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí vai dizer no verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha, essa é a verdadeira prosperidade. Aqui, é aquele que está firme no Senhor, aquele que é bendito. E aqui está dizendo, olha, vocês não precisam de negociata com o mundo, vocês já são bem-aventurados. E aí ele vai dizer no verso 9 e 10, enganoso é o coração do homem, é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E no 10 ele diz finalmente, vamos ler juntos o 10? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Repare mesmo, é uma linguagem muito semelhante à que nós estamos vendo a igreja de Tiatira, em um contexto de maneira geral, muito parecido também. Uma igreja que queria negociar com o mundo, uma igreja que estava flertando com o mundo para obter vantagens. E aqui a Jeremias diz ao povo, o coração de vocês é enganoso, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração e o pensamento de vocês. E para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Semelhante à coisa que a gente está vendo aqui na igreja de Tiatira. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. E agora ele vai falar da recompensa dos fiéis. Nos últimos versos, digo, todavia, a vós outros. Pausa. A vós outros. Olha, vocês perceberam a classificação aqui? 3 públicos. Tem o público daqueles que estão sendo levados pelo ensino de Jezabel. Jesus está dizendo a isso o quê? Se arrependam. Tem a própria Jezabel aqui, que de certa maneira ela está condenada. E tem aqui o remanescente fiel. E essas palavras aqui é para o remanescente fiel, que ele diz assim, digo todavia a vós outros. Jesus é aquele que sabe separar o joio do trigo. Fique tranquilo, você não será confundido. Você pode ter um irmão gêmeo, como é que se diz? Univitelino, é isso? Né? Pode ser semelhante assim, mas você pode enganar os anjos, mas o Senhor Deus não. Um não entra no lugar do outro não. Ele sabe separar o joio do trigo.
Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que bênção, e que não o conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Outra carga eu não jogo sobre vocês, fiquem tranquilos, não há condenação, continuem a perseverar, continuem a fazer aquilo que vocês têm feito, realizado, continuem no amor, na fé, no serviço, na perseverança. A vocês, o Senhor Jesus que a tudo vê, que sabe dividir a sua igreja no sentido de prescrutar os corações, sabe a igreja eleita, ele diz assim, eu não vou jogar outra carga sobre vocês eu não jogarei outras cargas. Eu pergunto a você, você tem carregado uma carga nesse mundo, certamente. Se você tem se levantado contra esse mundo, não estou dizendo para você que está bem relaxadão, você está tranquilo. Mas se você tem lutado contra esse mundo, você é alguém que chega exausto à noite para dormir, como um guerreiro que volta de uma batalha sangrenta. Como alguém que enfrentou o diabo, o mundo e a sua própria carne, que foi afrontado, que ora perdeu algumas batalhas, mas que lutou pela força do Espírito Santo. Se você é alguém que luta contra esse mundo e luta contra você, você sabe que você carrega de certa forma essa carga. É um mundo que se levanta contra ti. Mas Jesus está dizendo, se você não flertar com esse mundo, se você permanecer perseverante, ele diz, eu não vou jogar outra carga. Eu não vou. E no último dia, eu vou aliviá-lo totalmente das cargas desse mundo. Até que você possa chegar no último dia e dizer assim, eu venci o mundo assim como o Senhor me prometeu que eu venceria. Que ele prometeu, ele disse, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. E no último dia, no último suspiro antes, eu poderei dizer, eu venci o mundo. E a promessa de Cristo se cumpriu em mim, porque Ele venceu primeiro. Nós estamos falando de um Cristo que é vencedor e que dá essa vitória à sua igreja. Aí por isso ele diz, no verso 25, eu não, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Continue, até que eu venha. E esse até que eu venha, pode significar a vinda dele no último dia, ou a vinda para julgar Jezabel, a visita da justiça, de alguma forma mostrando que essa Jezabel iria morrer, ele ia exercer justiça já, juízo lá naquela época, um juízo primeiro, digamos assim, haverá um juízo último, eterno, mas o Senhor Deus vai julgando e vai podando e vai agindo, ele já está agindo na sua igreja. A gente precisa pensar isso também, A gente tem a mente escatológica, porque sabe que no último dia do Senhor julgará todas as coisas, mas eu vejo que Deus já está julgando a gente. O Senhor Deus, ele não está com suas mãos atadas. Ele tem agido, porque se ele não agir, o mundo não tem como suportar a injustiça, o engano, a corrupção, a maldade, vai chegar em níveis tão altos que um vai matar o outro e a justiça se torna injustiça de maneira trágica. Por isso que Jesus, eu sei que Jesus está agindo, contendo o mal nesse mundo, inclusive através da morte. Todas as vezes que um injusto morre, Deus está contendo a maldade desse mundo. Imagine se Hitler, já falei isso outras vezes, imagine se Hitler tivesse vivo até hoje. O Lenin, o Stalin. Então, através da morte, Deus vai contendo o mal desse mundo. Continue perseverante até que eu venha. E no final ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele está falando de maneira mais clara sobre o Salmo 2, é o último texto do Antigo Testamento, irmãos. Eu queria que vocês fossem para lá. Nós estamos nos estendendo um pouco mais. O texto é um pouco mais amplo e eu não tenho essa habilidade de resumir tanto. Salmo 2. Salmo 2.
Aqui está falando do reinado do Senhor Jesus. Né? É um salmo messiânico que fala da vitória do Senhor e o poderio dele sobre os reinos da terra. A autoridade do Senhor. No verso 7, ele diz assim: eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra que no Salmo vai mostrar que ele é o Filho de Deus? Filho de Deus, né? Salmo 2 está dizendo aqui, o próprio Deus diz: tu és meu filho. Aí ele diz no verso 8: pede-me, eu te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aí no 9 ele diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui ele está chamando a igreja a compartilhar do seu reino messiânico, da vitória do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele passa essa autoridade, não passando, tirando dele, mas ele compartilha essa autoridade com a igreja. Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. E aí depois disso Jesus Cristo vai dar a ordem para os discípulos o quê? Pregarem o evangelho por todas as nações, pregando o evangelho. Isso mostra a autoridade que o Senhor Jesus passa para a sua igreja, outorga à igreja, para que ela proclame o reino. E a proclamação do reino de Deus simboliza a derrota das nações, o evangelho que tudo vence. É isso que ele está falando aqui, compartilhando essa bendita e preciosa missão, participação nesse reino messiânico. Aos fiéis, a igreja vencedora, ao vencedor. Isso nos faz pensar no prejuízo que nós temos quando sucumbimos à tolerância, perdemos a autoridade de proclamar o evangelho. Porque alguém que não cuida da sua própria casa, como poderá proclamar o Rei da Glória no mundo? Se alguém que não tem se submetido ao reinado de Cristo dentro da igreja, como chamará o mundo a se submeter ao reinado do Cristo Todo-Poderoso? Não há autoridade para uma igreja que tolera o pecado. Esse é o recado do Senhor. Mas em contrapartida, há autoridade da parte de Cristo para a igreja fiel. E ele vai dizer finalmente: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, mostrando que no final também a igreja participará do juízo contra as nações, não é? E mais para frente, em outras aulas, a gente vai ver de maneira mais clara isso sendo mostrado em Apocalipse. E depois, irmãos, ele vai dizer: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aqui remete ao próprio Jesus Cristo como estrela da manhã. É como se eles recebessem de maneira mais plena. Hoje nós temos o brilho de Cristo em nós, mas receberemos esse brilho de maneira mais plena. Isso vai ser concedido aos vitoriosos. E por isso em Apocalipse 22:16, olhe lá, 22:16 de Apocalipse, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Vamos ler juntos? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus, a brilhante estrela da manhã. E ele está dizendo: vocês receberão a mim mesmo. Aos vencedores, aos perseverantes. E é interessante que na época os imperadores romanos, eles reivindicavam ser descendentes de Vênus. Olha que petulância. Eles consideravam ser como se fossem estrelas. Nós que brilhamos, nós somos deuses. E aqui Jesus Cristo está dizendo: olha, não olhem para o brilho do imperador que vai passar. Vocês brilharão como a brilhante estrela da manhã, como o próprio Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Cristo à sua igreja nessa manhã, através da carta de Tiatira, mostrando que a tolerância, ela não é algo bom para a igreja e que ela precisa estar atenta aos falsos ensinos.
E que ela precisa tratar isso, porque se ela não tratar hoje, amanhã os nossos filhos serão prejudicados. E o reino de Cristo vai ser abalado por causa da nossa negligência. Esse é um primeiro chamado aqui. Nos mostra que Jesus ele está a par do que é a igreja. Ele sabe quem é quem, exatamente, porque os seus olhos a tudo prescrutam, os seus olhos a tudo vê, os seus olhos julgam de maneira reta. Então, diante desse Deus que tudo vê, a nossa igreja é de vidro, a nossa casa é de vidro, o nosso coração é de vidro. Jesus tudo vê. Como anda seu coração? Esse é um alerta para nós. E olhando para a herança, aqueles que perseverarem. A primeira coisa que eu penso que a gente pode perceber é que é possível perseverar. É possível, é possível. Às vezes a gente pensa que vai ser destruído, vai ser engolido, vai dizer, rapaz, eu não chego a 2021 não. É possível perseverar. É possível vencer o mundo. Você não precisa ser escravo de qualquer pecado, dizendo assim, eu não consigo vencer. Porque o Cristo que venceu o mundo prometeu que nós venceríamos. Mas é necessário que nós busquemos ao Senhor. Busquemos seguir os passos daquele que é a brilhante estrela da manhã. Os seus olhos hoje, olhando para a gente, são os olhos de fogo que a tudo vê. Mas logo ele será a brilhante estrela da manhã. Esse brilho que nos atrai para perto de si. E hoje nós já podemos ver sua glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela igreja de Tiatira, que no passado o Senhor tratou com ela, os nossos irmãos lá do passado. O Senhor demonstrou tão grande amor. Eles têm virtudes que nós desejamos profundamente. Eu desejo profundamente, Senhor, te amar. Eu desejo ter uma fé firme em Cristo Jesus. Eu desejo servir-te, ó Pai. Servir a igreja de Cristo durante toda a minha vida. Ó Deus, eu desejo ser perseverante, Pai. Quero perseverar até o fim. Assim como Tiatira tinha o remanescente fiel, eu sei que sempre o Senhor preservará a tua igreja fiel. Ó Deus, eu peço pela igreja brasileira, tantos que se autodenominam profetas, profetizas, mas que na verdade, Pai, por trás de um discurso enganoso, tem seduzido a igreja a práticas que são idolátricas, a práticas, ó Pai, que não te agradam, meu Deus. Ó amado Senhor, nós queremos pedir que nós possamos ter esse vislumbre da glória eterna, dessa brilhante estrela da manhã, esse brilho belo que atrai. Ó Senhor Deus, logo, logo, logo esse sol que nunca mais vai se pôr, brilhará para todo sempre, de maneira que nós vamos ser totalmente, Senhor, tomados e vivendo para a tua glória, para todo sempre. Esse é o nosso desejo. Até lá, ajuda-nos, ó Pai, Igreja Presbiteriana do Catolé, cada um dos nossos irmãos, a nós todos, perseverarmos firmes até o fim. Em nome de Jesus. Amém.